sabe muito bem, a thumb hoje está espetacular. Olha, convido você a ficar até o fim do vídeo, porque na reta final eu vou falar sobre investidor, um resumão do que foi a live de ontem, se você perdeu. Bom, vamos falar sobre semana decisiva. Léo Jardim e Felipe Coutinho, dois jogadores que o Vasco está com uma lupa, né? Aproximando cada vez mais de uma negociação. Felipe tem contrato se encerrando hoje, então ele já não pode jogar sábado no amistoso, a tendência é que ele não jogue, porque até lá provavelmente o Vasco não terá ainda acertado um novo vínculo com ele, até porque depende muito da negociação com o Aston Villa, mas o Léo Jardim não, está sob contrato, joga normalmente e, se não entrar em acordo, renova automaticamente, o que não é o melhor dos cenários. Pelo contrário, é um cenário bem ruim, porque aí o Vasco vai entrar numa espécie de litígio, já que o jogador demonstra claramente que não quer ficar e o Vasco faz valer o acordo firmado e assinado por ele há alguns anos. Mas a tendência realmente é pela assinatura desse contrato. O Vasco tem um amistoso marcado para a Arena das Dunas, lá em Natal, no próximo sábado, às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, diante do Montevideo Wanderers. Faz parte da preparação para a volta das partidas oficiais. Detalhe: o Botafogo foi eliminado no Mundial de Clubes e a tendência é que a CBF confirme o adiamento do jogo contra o Botafogo, marcado para o dia 12. Porque, por lei, os clubes que vão voltar do Mundial de Clubes têm que dar 10 dias de férias. Eu não sei como é que vai embolar esse calendário, amigo. Não sei. Jogo oficial marcado 15 de julho, lá em Quito, Independente Del Valle, início, jogo de ida, pelo play-off da Sul-Americana. Esse jogo já está confirmado. Se o Vasco jogar 3 dias antes com o Botafogo, é a volta 12. Se não, é dia 15. É o jogo do Vasco da Gama. Antes de seguir falando ainda sobre reforços e sobre investidor, quero lembrar você que hoje, claro, tem Copa do Mundo de Clubes e você vai lá para fazer aquela sua fezinha, mandar aquele seu palpite, coisa linda, né? Muitos gols, ambos marcam e tal. Tem gente que vai voltar também de lá, dá para voltar o avião cheio. Mas a KTO tá fazendo aqui algo muito especial para você. Os odões, as odds estão lá em cima, estão voando. Você cria a sua aposta ou tem os odões já oferecidos pela própria KTO. É para maiores de 18 anos, é apenas uma diversão, mas tem o ganho aumentado, a chance aumentada e você participar da Liga do Milhão. Então, não perca tempo, kto.bet.br, estou fixando aqui nos comentários o meu link para você dar aquela moral. Você gosta do meu trabalho? Então clica no link e abra sua conta e divirta-se, kto.bet.br. Bom, deixa eu falar sobre investidor, porque ontem, durante a nossa live, a live aconteceu à noite, perto das 8 horas, fiquei 1 hora e pouco batendo papo com a galera. Aliás, um parêntese, quem for membro do canal hoje, a nossa live vai começar às 8 da noite. Eu falei sobre a informação, um desdobramento da informação que foi trazida pelo Felipe Carregal, não foi por mim, foi pelo Felipe Carregal, na live da última quinta-feira, no podcast. Se você não assistiu, eu vou deixar inclusive aqui no final, para você clicar, vai ficar aqui, vai aparecer bem aqui em cima, tá? Então você clica e assiste, porque vale demais, cara. Tem muita informação ali e ele falou que há uma negociação com um investidor de forma avançada. Eu fui buscar outras informações. Essa foi a informação dada pelo Felipe Carregal. Fui buscar outras fontes de informação. Essa foi no ar, todo mundo viu, todo mundo ouviu, repercutiu e tal. Quase todos os que têm bom caráter deram crédito, os que não têm, isso aí eu não pude esperar nada diferente, né? E outros tentam desqualificar. Enfim, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, torcedor. A informação que eu apurei e trago para você. O grupo de investidores, ele é de fora do país, não é ligado ainda ao futebol, não tem ainda nenhum clube no seu portfólio, tem o entretenimento como uma das forças de investimento e há no Brasil um representante que é com quem o Vasco está falando. Já teve alguns encontros, isso inclusive o próprio Felipe Carregal confirmou no nosso podcast. Outros encontros ainda vão acontecer, porém, há um estreitamento de conversas com esse representante, que está muito próximo realmente do Vasco, trocando sempre aí mensagens, e para marcar um encontro, mais um pessoal,
para, quem sabe, nesse próximo já falar mais dos números debruçados, né? Porque o próprio Carregal falou isso no podcast. Números, de uma forma geral, já são falados, né? Mas agora, qual é a proposta? Como é que você vai atacar a dívida? Fábio, mas e o Marinax? Esse saiu de cena, a francesa, sem deixar que ninguém percebesse, saiu. E o Andrés Radrizzani, esse não. Esse conversou com o Vasco, teve algumas reuniões, indicou ao Vasco que não seria um investidor para muitos anos. Em outras palavras, disse aos dirigentes do Vasco, olha, se vocês querem um investidor que fique aqui 10, 15, 20 anos, esqueçam, não é o meu perfil, eu junto um grupo de investidores, trago o dinheiro, faço um movimento para jogar Libertadores, para disputar as competições, para ganhar, mas de 3 a 5 anos eu revendo a parte que eu vou comprar. E esquece CT, eu não invisto. Aí o Vasco já, opa, não é o perfil que nós queremos. Não que, como um negócio, você vai imaginar que fique para sempre ou que vai ficar 10, 15, 20 anos, mas você já chega avisando que é muito honesto da parte dele. Se você tem que buscar outras opções, ela fica ali. E, de qualquer forma, ele não tem o dinheiro. Ele está no mercado buscando ainda esses investidores. Fato é que o Vasco está aguardando ele, mas tocando a operação com esse novo grupo. Repito, falei na live e digo aqui, não é o Roberto Medina, o representante, que é de um grupo de entretenimento, que está trazendo um investidor, ou grupo de investidores, e também não é o Cazé. O Casimiro, que ontem fez uma alusão fantástica, né, do jogo do Flamengo. Quem não viu, vale muito a pena. Ah, o Flamengo jogou de igual para igual, fez pau a pau com o Bayern. A teoria do Cazé mata a pau essa conversa. Mas, só para fechar, também não é o Cazé. Está gigante, está milionário, graças ao trabalho dele, é muito talento, está com muita gente empregada, ele tem uma parceria com a Live Mode lá, tem a Cazé TV que está voando, mas não é o Cazé. Vou buscar o nome, mas o que eu tenho para você é um grupo de investidores fora do país, com um representante aqui no Brasil que já teve conversas com o Vasco. É da área de entretenimento. Ah, é o fulano, é o dono da Warner, é o dono da Sony. Gente, especular não é aqui no canal. Outros gostam de fazer isso, tá? Um grande abraço para vocês e até meio-dia, porque nós vamos sacanear muito o Rei. Muito. Eu não sei se ele vai fazer a live já direto do aeroporto. Eu falei, comprou passagem? Pode voltar. Grande abraço. Regressa na noite de hoje, chega terça-feira no Rio de Janeiro, uma boa viagem à delegação rubro-negra, uma boa viagem, né, aos jogadores do Botafogo. O Fluminense joga hoje contra a Inter de Milão. Não vou desejar uma boa viagem, senão vão dizer que eu estou secando o Fluminense. Vamos aguardar o resultado desse jogo aí. Bom, tivemos ontem à noite uma demissão aqui nos Estados Unidos, impacta no Vasco. O técnico do Botafogo foi demitido, o Renato Paiva. E o próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro talvez seja diante do Botafogo. E esse talvez incomoda. Por quê? O CBF precisa definir hoje se o Botafogo vai ou não jogar no dia 12 diante do Vasco. Bom, o Vasco vai no dia 11 para Brasília, joga no dia 12 e de lá viaja para Quito, ou o Vasco permanece no Rio de Janeiro e faz uma outra logística, podendo até chegar em Quito de maneira antecipada para poder se adaptar à altitude. O Vasco vai poder definir a logística dele, mas precisa de uma definição hoje por parte da CBF. É bom lembrar que ingressos para o dia 12 em Brasília já foram vendidos e a empresa terá que devolver. Então tudo isso precisa de tempo hábil, até para o torcedor que mora ali na região se programar, se vai para o jogo ou não, se vai viajar para a partida ou não. Beleza? Atenção sobre Felipe Coutinho, porque a situação ela é delicadíssima. Você precisa entender, na Inglaterra já é de tarde, há um fuso horário grande e uma definição não aconteceu. Antes de eu falar sobre o Felipe Coutinho, precisamos saber sobre a saúde financeira do clube, que melhorou. Nós sabemos que o Vasco está aí em 3 caminhos, eu digo isso sempre, o do futebol, seguindo aí nas competições. Temos o litígio com a 777, que o Vasco Associativo está no controle, foi confirmado pela Justiça e segue na arbitragem sem previsão para finalizar. Não temos ainda realmente uma data para que esse litígio acabe. E terceiro, a recuperação judicial do Vasco. Pois é, na recuperação foi apresentado o relatório mensal de atividades. É aquele relatório que o Vasco aponta a saúde financeira do clube. Ele é um acúmulo aí dos 4 primeiros meses do ano de 2025. Esse relatório mostrou alguns pontos aí muito importantes. Veja, nós temos nesse relatório
que o Vasco fechou abril de 2025 com um superávit, veja, positivo em R$ 786 mil, e um saldo no caixa de 1,4 milhão, positivo para essa primeira parte do ano, vamos colocar assim, de janeiro a abril. Também teve uma queda de liquidez, uma perda de 30 milhões em caixa nos últimos meses, a dívida total em 566 milhões, e uma causa de crise aí apontada diretamente pela má gestão da 777, pois não cumpriu, né, os aportes prometidos, e a dívida cresceu desde a participação da 777. Mesmo fazendo aporte, a dívida do Vasco cresceu com a 777. O que nós temos aqui de relevante e importante vocês entenderem? Que com a recuperação judicial, os processos, as ações judiciais que o Vasco é devedor, elas foram suspensas e permanecem suspensas. O que isso quer dizer? Que bloqueios, penhoras, indisponibilidades, o que atrapalha a gestão do clube, não está atrapalhando momentaneamente, porque há um processo de recuperação judicial. No processo de RJ, foi apresentado o plano de pagamento pelo Vasco, e os credores que ali já foram apresentados, ou se apresentaram, eles votarão esse plano favorável ou pedirão ajustes, enfim, uma negociação com os credores. Nós temos até o final de julho de 2025 um prazo para finalizar, vamos dizer assim, essa lista de credores com os valores, deixar ela pronta, toda adequada, vamos colocar assim, para que a recuperação judicial tenha uma clareza de quem são os credores, para que eles possam votar no plano de recuperação judicial que foi apresentado. As ações de cobrança, essas demandas estão suspensas por conta da decisão do juiz da recuperação judicial. Bem, até lá, até a Assembleia que vai acontecer, ainda será designada e votará o plano de recuperação judicial, nós temos que superar esse momento da lista de credores definitiva. Trabalhistas, garantia real, quirografários, microempresas e empresas de pequeno porte, para ficar muito claro no momento dessa Assembleia quem terá o poder de voto. Professor, mas e o litígio com a 777, ele está suspenso também? Não, ele permanecerá em andamento na Fundação Getúlio Vargas, e vem aí uma dúvida, né, de qual será o desfecho, ao que parece, seguindo a linha da Justiça. Provavelmente a 777 ali será penalizada, mas não sabemos até que ponto, qual será a linha de decisão, os termos de uma decisão que punirá ou não a 777 e beneficiará o Vasco. Claro, sempre pensando em algo que seja benéfico para a SAF. Ele continuará e o futebol permanece ativo normalmente. E é isso que estamos monitorando. Com os pacotes da Decolar você tem o melhor preço garantido, combinando voos, hospedagem. Sobre Felipe Coutinho, torcedor, contrato do que Coutinho acabou nesta segunda-feira, está acabando nesta segunda-feira. Ele não pode treinar no Vasco a partir de amanhã. É uma irresponsabilidade do Vasco, do Felipe Coutinho e do Aston Villa. Isso não existe. Jogador que tem contrato com o clube, treinar no outro. Imagine se acontece algum acidente de trabalho. Quem é que paga? Então, não pode, isso não pode acontecer. Tanto é que quando o Coutinho chegou ao Brasil, antes de assinar com o Vasco, ele não treinava em São Januário. Deixa eu estar um pouquinho de só aqui. Ele não treinava em São Januário, ele treinava à parte, treinava na casa dele, que tem um campinho, treinava com personal, mas não treinava no CT Moacir Barbosa, não treinava no Vasco porque não pode. Ele tem contrato com outro clube, não pode nem vestir a camisa de uma outra equipe. Então o Vasco precisa definir nessa segunda-feira a situação com o Aston Villa, mas há um detalhe importante, que é o fuso horário de 5 horas. Então, por exemplo, 2 da tarde no Brasil, o expediente da Inglaterra já acabou. Meio-dia no Brasil, o expediente da Inglaterra já acabou. Então você precisa ter uma definição muito rápida e muito ágil para que o Coutinho possa continuar treinando no Vasco, que joga no dia 5 uma partida amistosa. Esse período de parada para o Mundial, tempo que o Fernando Diniz tem para trabalhar a partida amistosa até o próximo jogo do Vasco, no dia 12 contra o Botafogo ou no dia 15 em Quito, é um período importante. E não ter o Felipe Coutinho, que é o principal jogador do Vasco, é o jogador mais caro do elenco, é o talento da equipe e que a gente acredita que vai render ainda mais com o Fernando Diniz, é importante ter esse cara nesse período de treinamento aí. Todos nós sabíamos que o contrato do Coutinho ia terminar hoje. Todos nós sabíamos. E o Vasco não acelerou? Ou o Aston Villa não acelerou? Quem é que colocou o pé no freio aí e deixou essa situação acontecer para essa segunda-feira? E ele não poder treinar a partir de amanhã?
puxa vida, há que se ter uma definição rapidíssima em relação ao Felipe Coutinho. Tentei contrato com a assessoria de imprensa do Felipe Coutinho, que preferiu o silêncio, não me deu qualquer resposta se existe alguém ligado ao staff do Coutinho na Inglaterra, negociando ou não com o Aston Villa. Se inscreva no canal, ative as notificações. Que gostam de mim, que me admiram, enfim. O campeonato, a Copa do Mundo está se aproximando, tá chegando à sua reta final, né? Mais uns 10 dias, 12 dias no máximo. O campeonato acaba, na verdade são 13 dias. E depois as coisas voltam ao normal. O primeiro grande jogo, né, do nosso querido Vasco da Gama, deve ser disputado em São Januário, porque o mando de campo é do Vasco, e é contra o Botafogo, que nesse momento está sem técnico, porque o dono da SAF do Botafogo mandou embora o Renato Paiva. Eu tenho alguns amigos botafoguenses, todo mundo concordou que a decisão foi muito bem tomada. Eu não acho que o Renato Paiva seja um grande técnico. Acho que ele foi contratado pura e simplesmente porque é português, e alguns portugueses deram muito certo aqui. Então veio naquele efeito cascata, né? Porque todo mundo queria ter um português para chamar de seu, mas nem todos eles são competentes, né? Como alguns já se mostraram aqui no futebol brasileiro. Mas eu não acho que ele errou feio, né, no último jogo contra o Palmeiras. E vou explicar o porquê. Ele fez uma estratégia contra o Chelsea. Claro, o Chelsea jogou sem a maioria dos seus titulares, né? Jogou com um time alternativo. Mas ele jogou contra o Chelsea, que é muito melhor do que o Palmeiras. Contra o Chelsea, não, contra o PSG, que é muito melhor do que o Palmeiras. Criou uma estratégia, e essa estratégia deu muito certo, e acabou que com isso o Botafogo, num contra-ataque, num belo chute do Igor Jesus, ganhou aquele jogo. Ele vai encarar, numas oitavas de final, a equipe do Palmeiras, que também, na minha opinião, também é melhor do que a equipe do Botafogo. Eu falo individualmente. Tem um trabalho mais longevo, não sei o quê. Natural que ele repetisse o que ele fez, né, em termos de estratégia. Mas a grande verdade é que o João Textor meio que não valorizou muito esse Mundial. Por que eu falo isso? Porque ele vendeu os seus dois principais jogadores, Luiz Henrique e Almada. E acho que se esses dois jogadores estivessem em campo, com certeza, o Botafogo ia produzir bem mais do que produziu no sábado diante do Palmeiras. Claro, ficou uma decepção, porque a passagem para as quartas de final rende aos cofres do clube cerca de 72 milhões de reais. É mais do que o prêmio do Campeonato Brasileiro. Então, os torcedores acham que o Renato Paiva deveria ter um pouco mais de coragem e fazer o Botafogo jogar um pouco mais, criar oportunidades, e não só se defender, até que, numa jogada maravilhosa do Paulinho, o gol aconteceu e o Palmeiras foi quem se classificou. Acho que o jogo foi muito truncado. Os gols, eles acontecem quando existe a genialidade, e acho que foi uma jogada genial do Paulinho, quando existem erros, né? Porque senão o futebol seria um esporte sem graça. Os jogos, quase que todos eles, terminariam 0-0 se não fossem os erros e a genialidade. Então faz parte do futebol o resultado. Agora, se alguma coisa indica que o trabalho do dia a dia não é bom,
é melhor interromper esse trabalho, que foi o que fez o John Textor, ok, eu entendo. Mas eu acho que pareceu assim, tipo, jogar a culpa no técnico pelo fato do Botafogo ter sido eliminado. Eu acho que não foi legal. Mas não sei quem será o novo técnico do Botafogo. Acho que até o trabalho pegar, o Vasco pode se aproveitar disso, né? E em São Januário ganhar da equipe do Botafogo, dar um salto de qualidade na tabela. Porque se não ganhar, o Vasco é apenas 13ª ou 14ª rodada. Se não ganhar, o Vasco corre risco de voltar à zona de rebaixamento. Isso assusta todos nós vascaínos, né? A gente não tem a menor dúvida que assusta, né? E o técnico Fernando Diniz, ele não tem muita paciência, né? E acho que ele perde a paciência quando os resultados não aparecem. Então, pedir aí encarecidamente aos jogadores que ganhem esse jogo, né? Que aumente aí esse período positivo, que o Felipe Coutinho volte desse período que parou, jogando ainda melhor do que ele estava jogando, que Adson, David possa se recuperar e que o técnico Fernando Diniz tenha mais alternativas para escalar esse time do Vasco da Gama no futuro, né? Porque eu acho que o Vasco contratou muito jogador, alguns não estão jogando bem, mas são bons jogadores. Ninguém é contratado pelo Vasco se não tiver um mínimo de qualidade. Então, eu acho que é importante esses jogadores estarem aptos, estarem bem, né, física e técnica e fisicamente, para serem opções aí para o técnico Fernando Diniz. Essa semana tinha uma matéria dizendo que o Fernando Diniz estava tendo muito carinho com o Lógia Augusto e que quando ele teve carinho dos técnicos, né, ou pelo menos teve carinho do técnico em Portugal, ele fez a melhor temporada da sua vida e por isso foi jogar na Turquia. Tomara que isso seja real, que ele possa, de fato, estar evoluindo no dia a dia e que ele possa ser um diferencial, uma arma, um jogador que o Clube de Regatas Vasco da Gama realmente precisa para lado de campo. Tá bom? Vamos começar a ler o superchat aqui. Vamos ler aqui o que mandou o nosso querido amigo Alan Sérgio, que participou aqui brilhantemente na última sexta-feira. Ele fala: Elinho, ex-Bragantino, Gabriel Jesus e Richarlison. Bom, se viesse um desses, eu já estaria satisfeito, porque eu acho que o Nuno tem jogado boas partidas, o Felipe Coutinho também. O Verratti a gente não pode tirar. O Vasco avançou para contratar o volante Thiago Mendes, que deixou o Al Rayyan, do Catar. O clube carioca chegou perto de valores que o staff do atleta queria e agora debate o tempo do contrato para sacramentar a negociação com o jogador. A direção do Vasco se reuniu na segunda-feira com o staff do atleta e avançou na negociação. Os valores, que inicialmente estavam distantes do que o clube gostaria de pagar, não devem mais ser problema para a contratação. O que é debatido neste momento é o tempo de contrato. A notícia foi publicada primeiramente pelo canal Atenção, Vascaínos. O Vasco ofereceu um vínculo até o fim de 2026 para Thiago Mendes. O staff do volante negocia para que o contrato seja, pelo menos, até o fim de 2027. O jogador tem 33 anos e tinha o interesse do clube catarí para renovação, mas não houve acordo financeiro. Thiago Mendes é um nome aprovado pelo novo diretor de futebol Admar Lopes. O volante foi contratado pelo português no Lille, da França.
O diretor do Vasco era coordenador de Souting no clube francês. Admar também tem boa relação com Paulo Pitombeira, empresário que representa o jogador. Thiago Mendes está jogando fora do Brasil há 8 temporadas. O jogador atuou pelo São Paulo entre 2015 e 2017, com 147 partidas disputadas e 12 gols marcados. No começo do ano, o tricolor tentou a contratação. O volante de 33 anos atuou por 2 temporadas no Lille, com 72 partidas, 4 gols e 9 assistências. No Lyon, atuou por 4 temporadas. Com 143 jogos, 2 gols e 12 assistências. Há 2 temporadas está no Al Rayyan, com 31 partidas, 1 gol e 1 assistência.